Warren Jeffs is the leader of a secretive religious cult called the Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, known as FLDS. Uma das maiores seitas já criadas em todos os tempos, derrubada por uma operação policial em um rancho no Texas em 2008, que encontrou evidências de abusos sexuais, físicos e psicológicos cometidos por uma seita poligâmica. Warren Jeffs, o líder dessa comunidade, era um verdadeiro monstro que teve no total 78 esposas, sendo 24 delas menores de idade. Membros fanáticos seguiam e obedeciam fielmente tudo o que lhes eram ordenados, incluindo práticas criminosas inconcebíveis em qualquer civilização. Nesse vídeo a gente vai conferir a história da FLDS, a maior seita poligâmica dos Estados Unidos. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Nesse vídeo nós iremos contar o caso do líder de uma seita chamado Warren Jeffs. Essa seita, chamada de FLDS, Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, era uma seita poligâmica. E o que isso quer dizer? Que um homem poderia ter várias mulheres, como o próprio Warren, que chegou a ter mais de 70 numa certa época. Porém, para nós entendermos como Warren chegou nesse ponto, se casando, abusando inclusive de menores de idade, e as pessoas, tanto homens quanto mulheres, aceitavam tudo, seguindo cegamente o que Warren dizia para eles. Nós precisamos voltar um pouco e conhecer o antigo líder, seu pai, chamado de Rulon Jeffs. Acredito que para ficar mais fácil o entendimento, é melhor a gente começar então pelo surgimento da FLDS. A criação da seita poligâmica. No final do século XX, a FLDS surgiu. Ela foi criada a partir de um racha, se é que a gente pode dizer assim, de uma outra igreja chamada de SUD, popularmente aí conhecida como Igreja Mórmon. O que acontece é que a Igreja Mórmon tinha proibido a prática de poligamia na sua doutrina. They call themselves Fundamentalist Mormons. They were forced out of mainstream Mormonism when the church outlawed polygamy over 100 years ago. Sendo assim, muitos membros que acreditavam nessa prática de que ter várias mulheres era o certo para poder se aproximar de Deus, acabaram rompendo com a SUD e criando então a FLDS para continuarem com essas doutrinas guiadas a partir de um profeta e continuar com a prática da poligamia. Bom, a partir de agora, então, esquece a SUD, ou Igreja Mórmon, né? Vamos focar somente na FLDS. Rulon Jeffs, ele era o líder da FLDS, ele foi considerado o profeta da seita de 1986 até 2002, quando morreu e seu filho Warren Jeffs assumiu como novo profeta. Esse senhorzinho, para você ter ideia, chegou a ter mais de 60 esposas e 60 filhos, sendo grande parte das esposas menores de idade, na faixa dos 14 anos. Eles acreditavam que ter várias esposas era o que Deus queria e que era assim que eles conseguiriam a salvação. Fomos ensinados desde o nascimento que, para conseguir o que eles chamam de grau mais elevado do reino celestial, tinha que ter pelo menos 3 esposas enquanto vivesse na Terra. Porque se não tivesse, não poderia alcançar esse grau mais alto. Se atingir o grau mais alto, vai poder criar filhos espirituais, criar mundos, galáxias, universos, e se torna um Deus. Outra coisa importante a se dizer também era que as mulheres funcionavam basicamente como uma moeda de troca, e quanto mais mulheres você tinha, melhor você era. Só que tinha um porém. Quem tinha um poder para dar mais esposas era o profeta. Ou seja, via de regra, o profeta, nesse caso Rulon Jeffs, era o homem que teria mais mulheres. E como os outros homens também queriam ter mais, eles o seguiam cegamente, até porque o profeta era o único que poderia te dar mais mulheres. Era bem comum também o profeta tirar a esposa de um e dar para outro. Se casar com a filha de algum membro, não era uma verdadeira zona nessa questão. Para vocês terem ideia, um dos membros poligâmicos da seita tinha uma esposa e 9 filhos. E num belo dia, o profeta foi lá e deu outra esposa para ele que tinha 14 filhos.
Bom, e o que houve com o marido dessa esposa, no caso, né, o pai desses 14 filhos? Não sei, talvez morreu, talvez foi expulso, só sei que era nesse nível para você entender a bagunça que acontecia lá dentro. Você pode estar pensando como os membros não questionavam isso, e o fato é que eles eram doutrinados desde criancinhas a pensarem assim. Outra coisa é que também não tinham contato com o mundo exterior. Tudo o que eles precisavam aprender era ensinado dentro da comunidade FLDS. Era dito para os seguidores que o mundo exterior, o mundo dos pagãos, era ruim e que eles não deveriam se aproximar, ou seja, era praticamente uma prisão com milhares de membros, todos crendo num falso profeta. A gente não saía da nossa propriedade em Salt Lake City. A gente não ia ao cinema, nos parques temáticos ou em qualquer tipo de local de encontro grande. Então não tínhamos muito contato com o mundo exterior. Nossas atividades eram dentro do nosso próprio grupo. Conforme o tempo foi passando, a gente foi se afastando cada vez mais da sociedade. E todos nós sabíamos que o nosso modo de vida tinha que ser escondido. Pois bem, o problema maior da FLDS, além da poligamia, que era uma prática ilegal, eram os crimes que poderiam ocorrer lá dentro, né, dentro de uma sociedade religiosa controlada por homens. Na FLDS, o profeta, ou seja, Rulon Jeffs, era quem ditava as regras, todas as regras, né? Para eles, né, o Rulon era uma representação de Deus na Terra. A crença em Rulon era tanta que eles acreditavam que o profeta poderia ler seus pensamentos, saber de seus sonhos, desejos e que ele nunca iria morrer. E como eu já disse, né, o líder era quem criava todos os casamentos arranjados também. A Rebeca, uma das esposas do profeta, foi levada para ele quando tinha apenas 19 anos pelo seu próprio pai. Nessa época, o Rulon já tinha 85 anos. O pai de Rebeca tinha somente 2 esposas e ele queria mais uma. Assim que ele entregou a sua filha para Rulon, o profeta então arrumou uma terceira esposa para ele. Uma troca. Na parede da casa de Rulon tinham quadros ali com fotos de todas as mulheres que ele se casou e todas as noites, todas as esposas que ele tinha faziam uma fila do lado de fora ali do quarto e irem ali uma por uma para dar boa noite para ele. E pelos relatos das esposas, cada noite ele escolhia uma para poder dormir com ele e dar aquela relaxada, se é que vocês me entendem. Por que ele não colocava todas, né? Ele não ia dar conta. Bom, algumas eram tão inocentes que não faziam a mínima ideia de como era fazer amor. Afinal de contas, as esposas eram virgens. A Rebeca, inclusive, relata como era a experiência. Uma vez era minha vez de entrar e falar boa noite para ele. E ele disse, quero que fique comigo e vamos fazer amor. E eu disse, fazer amor? O que é isso? Eu não sabia de nada. Warren Jeffs. A história nos leva a conhecermos outro personagem, Warren Jeffs. Ele era um dos filhos de uma das esposas de Rulon Jeffs. A mãe de Warren, a Marilyn, ela era esperta, né, e fazia questão de manter os seus filhos próximos de Rulon. Ela queria que um deles fosse o próximo profeta, e o candidato principal era Warren. A mãe Marilyn sentiu que o Warren era especial porque o Warren nasceu. Acho que foi 8 semanas prematuro. E a mãe Marilyn sempre contava essa história de como o Warren estava perto da morte quando nasceu e que os profetas anteriores vieram até ela e lhe revelaram que ele sobreviveria e que o Warren seria uma pessoa muito especial. A primeira amostra de poder de Warren foi quando Rulon o nomeou como uma espécie de diretor dos conteúdos aprendidos dentro da FLDS. Ele ficava encarregado de peneirar os ensinamentos que seriam aprendidos dentro da seita. Os conteúdos mundanos eram censurados. Por exemplo, a seção de ciências era a mais censurada. Como assim existem mais planetas no sistema solar? É claro que não, só existe a Terra. Qualquer coisa que tivesse uma influência externa era expurgada. Nas bibliotecas escolares, eles levavam qualquer livro que não fosse especificamente aprovado pelo próprio Warren. Esses livros eram completamente banidos e retirados. Eles cortaram as seções dos nossos livros de ciências. Simplesmente rasgaram, cortaram seções inteiras deles. Reprodução, sistema solar e coisas desse tipo.
Warren também criava conceitos para serem aprendidos desde crianças. Ele criou uma matéria específica ensinando as meninas a como se comportarem dentro do casamento. O Warren tinha um livro chamado Pureza no Novo e Eterno Convênio do Casamento. Todas nós tínhamos que estudá-lo e aprendê-lo. Ele nos ensinou a não termos nada no nosso cérebro, a não ser fazer a vontade do profeta. Em agosto de 1998, Rulon Jeffs deu o primeiro sinal de que estava chegando a sua hora. O líder teve um derrame enquanto conversava com as suas esposas. Warren já estava calçando as chuteiras para assumir o lugar do pai. E se você acha que com o Rulon no comando os membros da FLDS eram doutrinados, é porque não tem a mínima ideia de como Warren controlou esse lugar. Depois do derrame do Rulon, as coisas realmente mudaram. Foi quando o Warren começou a assumir. O Warren praticamente tirou todo mundo da vida do Rulon depois do derrame. Ele falou que o tio Rulon precisava se curar. Enquanto o Rulon estava nas últimas, o Warren já começou a tomar conta de tudo, sempre dizendo, é claro, que tudo o que ele ordenava era a mando do profeta. Em seus cultos, Warren, agora praticamente no comando, sempre frisava o quanto o julgamento final, o final dos tempos, estava próximo, e quem não seguisse fielmente todas as palavras do profeta, basicamente morreria. Só os fiéis leais sobreviveriam. Em fevereiro de 2002, um evento importante aconteceu na região. As Olimpíadas chegaram em Salt Lake City e Warren não queria isso. Ele dizia que se o evento esportivo chegasse na cidade, seria o fim do mundo. Ele não queria nenhuma influência externa na FLDS. As Olimpíadas chegaram e Warren ordenou que todos os membros partissem de Salt Lake City para Short Creek. Por que Warren escolheu Short Creek? Essa pequena comunidade tinha sido fundada por fundamentalistas mormons, ou seja, era o lugar perfeito para poder perpetuar uma seita. Ficava longe da civilização, era de difícil acesso do governo, além de que já era habitada por pessoas que possuíam a velha crença da poligamia. Sendo assim, todos os membros da FLDS foram para lá a mando do novo profeta. O motivo pelo qual eu acho que esse lugar foi escolhido é que fica muito longe da civilização e é muito difícil de chegar lá. Esse afastamento era bem estratégico e muito importante para eles. Então, em 2002, Warren Jeffs ordenou que o pessoal da FLDS se reunisse em Short Creek. Eles venderam suas casas, desistiram dos seus negócios, porque o fim do mundo estava chegando. Na época, Short Creek era uma pequena comunidade com mais ou menos 1000 pessoas e com a chegada dos membros da FLDS passou para quase 10.000. Bom, o papo do Warren para levar todo mundo para Short Creek, como eu já disse, era de que o mundo ia acabar e que a pequena cidade era o único lugar na Terra que ia se salvar. Porém, com o passar do tempo, o mundo não acabou e as pessoas começaram a questionar por que não tinha acontecido o que o profeta disse que iria acontecer. É claro que Warren precisava de uma desculpa, senão a sua autoridade ia cair por terra, né? Ele começou então com um papo de que tinha sido só um teste e Deus tinha dado mais tempo para eles. Em setembro de 2002, Rulon Jeffs morre e o reinado de Warren começa de fato. Mas antes, o novo profeta precisava explicar o que tinha acontecido com Rulon. Afinal de contas, não era para ele morrer, ele era o profeta. Isso poderia abalar a crença dos membros da FLDS. O pessoal da seita achava que Rulon iria levantar do caixão a qualquer momento. É claro que isso não aconteceu. Sendo assim, Warren começou a falar com os membros como se fosse Rulon, reencarnado. Como se Rulon tivesse assumido o seu corpo e agora ele comandaria o lugar. Mas que na verdade ainda era o Rulon. Esperto, né? Como se o pai dele tivesse assumido seu corpo e ainda estivesse liderando o povo através do Warren. Isso acabou virando, eu sou o meu pai. E sim, as pessoas engoliram esse papo, pelo menos a maioria. Como Warren simplesmente não podia sair por aí se auto-intitulando o novo profeta, ele meio que começou a induzir as esposas de seu falecido pai para que falassem para as outras pessoas que sonhavam com ele sendo escolhido por Rulon. Assim, ele ia conseguindo ganhar cada vez mais credibilidade para se tornar um novo ditador, quer dizer, um novo profeta. Nas assembleias gerais, onde todo mundo se reunia, ele chamava algumas das esposas do Rulon para contar o que sonhavam e quem achavam que seria o próximo profeta.
Ele fez com que as pessoas subissem ao púlpito e validassem suas afirmações de que ele era o novo profeta e que deveríamos apoiá-lo. E assim, o reinado de Warren começava. Ele assumiu essa religião com milhares de seguidores fiéis, manipulou suas crenças e as transformou em dinheiro, poder e sexo. O novo profeta. Final de 2002, a primeira medida que Warren tomou quando assumiu o cargo de novo profeta foi escolher 7 novas esposas para ele. 7 esposas essas que até então eram de seu falecido pai. O Warren começou a casar com suas próprias mães depois que o Rowland morreu. Isso foi muito confuso. Foi difícil para as pessoas como eu engolir e muita gente não gostou disso. Quem é que casa com a própria mãe? Muitos fiéis ficaram confusos, afinal era muito estranho. Warren estava se casando com as próprias mães. Apesar disso, mais de 90% dos membros da FLDS aceitaram Warren e rapidamente ele tinha tanto poder quanto Rowland. Eu diria que até mais. Warren governava aquele lugar com muito mais rigor, era tudo muito mais regrado. Ele tirou diversos dos lazeres que existiam na comunidade, além de confiscar praticamente todas as armas que os fiéis tinham. Olha só, quem imaginaria, hein? Um tirano querendo confiscar as armas e deter o monopólio da força. As mulheres também sofreram bastante sob as novas normas, como por exemplo as vestimentas. Elas não podiam usar jeans, nem roupas estampadas, basicamente todas tinham que andar parecidas. Elas também só podiam mostrar os punhos e os tornozelos. O cabelo também tinha alguns padrões a serem seguidos. Tivemos que aprender a fazer tranças francesas no cabelo. Tranças de 4 e 5 mechas, tranças de fita, chapeamento, tranças de peixe. O Warren decidiu tudo isso. Bom, mas quando de fato as autoridades começaram a abrir os olhos para esses absurdos? Basicamente começou com um detetive particular. Ele não sabia nada sobre a seita, só que eles eram polígamos. Até que algumas notícias começaram a chamar a atenção do investigador. Por volta de 2004, ele viu em alguns jornais que Warren Jeffs estava expulsando alguns meninos da FLDS. Centenas de garotos com idades de 13 ou mais simplesmente foram obrigados a deixar a seita e viverem nas ruas. E por que ele fazia isso? Bom, basicamente porque a conta não fechava. Um único homem tinha várias, dezenas de esposas. Ou seja, vários meninos iriam ficar sobrando, se é que você me entende, né? Então o melhor a fazer era expulsá-los. Short Creek era basicamente administrado pela FLDS. Warren tinha muita influência, eles tinham até mesmo o próprio corpo de bombeiros, os policiais eram todos escolhidos e aprovados por Warren. Muito desse poder veio porque todas as propriedades e terrenos em Short Creek era da igreja, ou melhor, de Warren. E muito do poder do Warren veio do fato de que ele controlava todas as propriedades em Short Creek, porque ninguém tinha casa própria, tudo era propriedade da igreja. Então Warren poderia expulsar as pessoas de suas casas e colocar outras pessoas. Ele poderia fazer o que quisesse e se safar. E ele fez. Para vocês terem uma ideia, membros que representavam alguma ameaça para Warren, como era o caso de Lloyd Wall, por ser um membro mais velho que tinha sido educado fora da comunidade, Warren dava um jeito de afastá-lo da própria família, fazia a mulher dele se casar com outro e o expulsava. Outra coisa que você pode estar se perguntando era sobre como a igreja tinha tanto poder assim, tanto dinheiro. A resposta era simples, todos os membros tinham que trabalhar e basicamente entregar todo o seu dinheiro à FLDS. O Lloyd, por exemplo, ele tinha uma empresa de sucesso, a qual ele teve que entregar para a igreja. A igreja administrava muitos negócios, operações agrícolas, operações industriais, construção de edifícios comerciais e muitos clientes da FLDS eram empresas gigantescas, como por exemplo o Walmart e a Amazon. Sem contar que a FLDS tinha mão de obra gratuita, os homens e meninos não recebiam nada para trabalhar, o profeta mandava e eles obedeciam. Se fossem bons trabalhadores, Warren Jeffs os mantinha por perto. Porque se você é um empreiteiro, a mão de obra é metade do seu custo. Essa é a vantagem deles sobre os negócios legítimos. E assim os negócios da igreja literalmente trazem milhões de dólares por mês. Bom, casamentos arranjados com meninas menores de idade sempre aconteceram na seita. Porém, com a chegada de Warren no poder, as coisas pioraram. Isso era cada vez mais comum.
Com essa prática criminosa cada vez mais recorrente, finalmente alguns jornalistas começaram a tentar investigar as atrocidades que aconteciam dentro da comunidade. Um repórter policial chamado de Mike Watkins, ele começou a tentar entrevistar as pessoas de Short Creek. Nesse meio tempo, algumas meninas que foram forçadas a se casarem acabaram fugindo. Muitas vezes elas buscavam abrigos com os próprios irmãos que tinham sido expulsos anteriormente da comunidade. E isso não era bom para os planos de Warren. Já pensou se alguma delas resolvesse dar com a língua nos dentes sobre tudo o que acontecia lá dentro? A Ruby era uma das meninas que fugiram. Ela era apaixonada por um menino chamado Joey, mas Warren a fez se casar com um primo. Para tentar convencê-la a voltar, Warren pediu para que esse menino, o Joey, fosse buscá-la e dizer que se ela voltasse, Warren deixaria os dois se casarem. Pobre da Ruby, ela acreditou, já estava livre da seita e acabou voltando. E é claro que o novo profeta não cumpriu o combinado, e ao invés disso, Warren expulsou o Joey da FLDS. O Joe me falou que o Warren disse que se ele viesse me buscar e me levasse de volta, a gente poderia se casar. E eu pensei nisso e fiquei... que maravilha. Então, eu aceitei e voltei com ele. Não o vi por um longo tempo depois disso. Eu sabia. O meu estômago me avisou. Eu fiquei com dor de estômago. Eu sabia que isso era errado. Eu nunca vou me perdoar. De verdade. Bom, lembra que eu disse que alguns jornalistas estavam investigando a FLDS? Então, o Mike Watkins, ele descobriu que um dos membros da seita e que tinha se casado com uma menor de idade era um policial. Isso, é claro, seria como uma bomba nas manchetes, né? Era o caso perfeito para começarem a olhar e tentar investigar mais sobre o reinado de Warren. Esse policial, na época, foi inclusive julgado e condenado por esse crime. Uma pena leve, mas já era um começo. E o principal, isso passava um recado para Warren. Se pegaram um policial, era questão de tempo até chegarem nele também. Ele não era inatingível. Como um belo de um covarde, vendo que o cerco estava se fechando, Warren foge da FLDS e vai para o Texas. A fuga de Warren. Mesmo com Warren em fuga, ele, vez ou outra, aparecia no rancho. Às vezes para realizar algum casamento, e depois ele sumia de novo. Warren tinha desaparecido, mas os seus lacaios não. Ele reforçou a segurança em Short Creek para que ninguém mais fugisse. E esses discípulos do profeta se encarregavam de sempre atualizá-lo de tudo que acontecia por lá. Mesmo à distância, Warren ainda comandava aquele lugar. Ele sumiu, mas tinha seguranças da igreja disfarçados que estavam por toda parte, vigiando todo mundo. Eles entravam nas casas das pessoas para ver se elas estavam seguindo as regras, para ver se tinha fotos do Warren nas paredes, para ver se não estava acontecendo nenhuma atividade proibida. O líder da seita colocou câmeras por toda a cidade, até mesmo nas salas de reuniões para averiguar se as pessoas estavam falando amém na hora devida. Bom, lembra que eu disse que alguns dos membros, principalmente os mais velhos, estavam insatisfeitos com a gestão rígida de Warren? Num certo dia, numa reunião, Warren juntou todos numa sala e começou a explanar alguns membros mais velhos, dizendo que Deus tinha dado uma lista para ele de alguns membros que ele deveria expulsar da seita. Ele falou meu nome e acho que de mais 20 outros homens. E 4 eram irmãos dele. Foram um total de mais ou menos 20 homens expulsos naquela noite, incluindo 4 irmãos do próprio Warren. Essa foi uma jogada arriscada. Esses homens eram influentes lá dentro. Cada um deles tinha dezenas de esposas que agora estariam sem marido. Warren tinha fugido para o Texas quando percebeu o cerco fechando, e isso fazia parte de um plano maior. Ele estava construindo o que chamou de Zion. Zion era o paraíso na terra. Era um lugar onde somente os escolhidos iriam, um lugar divino. Basicamente, era um condomínio que Warren construiu para levar quem ele confiasse para lá. As pessoas tinham a crença de que somente quem fosse para Zion teria a salvação. Sendo assim, era o lugar perfeito para Warren começar a segregar as pessoas. O profeta levava centenas de homens para trabalhar na construção desse lugar. Ele literalmente construiu um templo gigantesco lá.
Zion era autossuficiente, eles plantavam, colhiam, trabalhavam, era uma comunidade isolada e longe de qualquer influência externa. As mulheres cuidavam dos jardins, dos afazeres domésticos, enquanto os homens cuidavam dos trabalhos braçais, como na construção de novas casas e, é claro, a construção do templo gigantesco de Zion. Enquanto isso, o cerco continuava fechando para Warren. Elisa, uma das desertoras da FLDS, que tinha sido obrigada a se casar com 14 anos de idade, resolveu depor e contar tudo o que passou para a polícia. Com isso, as autoridades poderiam alegar que Warren tinha sido cúmplice de um estupro. Era pouca coisa, mas já era o bastante para conseguirem apertar cada vez mais o falso profeta. Com o passar do tempo, ficava cada vez mais urgente que o Warren fosse apanhado. Mesmo suspeitando que ele estivesse lá, não havia provas suficientes para conseguir um mandado de busca e começar a entrar no rancho. Então, estávamos constantemente tentando encontrar vítimas dispostas a denunciá-los. Se você não tem uma vítima denunciando, você não tem um caso. Talvez com isso, as autoridades pudessem conseguir algum mandado de prisão preventiva ou até mesmo algum mandado de busca e apreensão para tentar encontrar mais coisas no templo. Nesse meio tempo, Warren passou a ser então um homem procurado pela justiça. Agora, Warren era um homem foragido, mas não ia ser nada fácil pegá-lo. Ele tinha muita ajuda e recursos praticamente ilimitados para ir em qualquer lugar do mundo que ele quisesse. Ele era um homem procurado, um fugitivo federal, mas teve a ajuda de inúmeros seguidores. Ele tinha recursos ilimitados, tinha dinheiro e veículos, e foi muito bem sucedido em se manter escondido. Naquela altura, o Warren era basicamente um fugitivo experiente com telefones celulares, máscaras, disfarces, cartões de crédito e cartões telefônicos pré-pagos. Ele sabia como viajar na estrada. Agora, se vocês pensam que o profeta foi se esconder numa caverna, você está muito enganado. Mais tarde foi revelado que ele estava vivendo uma vida de luxo, cheio dos prazeres mundanos. Ele foi para Disney, escolheu as melhores esposas para viajar com ele, usava roupas pagãs. É dito que ele ia a clubes de strips e ficava assistindo pornografia junto com as suas esposas. Ou seja, um desgraçado de um hipócrita que estava vivendo tudo aquilo que a sua seita condenava. Tudo isso com dinheiro suado dos fiéis que a cada dia que passava tinham que entregar mais e mais para o sacerdócio. Entregavam suas doações ou dízimos. E nós que recolhíamos envelopes cheios de dinheiro. Esse dinheiro, na verdade, era transportado em caixas para o Warren. Começaram a pressionar. Precisamos de dinheiro essa semana. Cada um de vocês traga $1.000. Cada adulto em casa. Se virem para conseguir. Era cerca de $300 mil por semana que esse desgraçado gastava. Dinheiro suado dos fiéis que doavam para a seita. Pouco tempo depois, prenderam um dos irmãos de Warren, Seth. Ele tinha sido preso no Colorado. Ele era uma espécie de mensageiro de Warren, ele quem se carregava aí de irrigar os bolsos do profeta com o dinheiro dos fiéis. O Seth foi preso por ajudar e ser cúmplice de um fugitivo federal. O Seth pegou uma pena leve. Era um daqueles tipos de coisas que eles não engrossavam muito, mas a evidência estava lá. Era questão de tempo até Warren finalmente ser pego. E ele foi. A prisão de Warren. 28 de agosto de 2006, nos arredores de Las Vegas, o FBI conseguiu localizar o falso profeta. O policial que parou o carro viu que a placa estava coberta. Quando pediu a identificação do motorista, ele viu que era Isaac Jeffs, outro irmão de Warren. Uma de suas esposas, a Naomi, ela estava no banco da frente e ele estava no banco de trás, comendo uma salada. Warren estava finalmente preso, mas essa era só a ponta do iceberg para tudo que viriam descobrir depois. Os membros da seita foram reunidos para que recebessem a notícia de que seu líder havia sido preso. É claro que disseram que Warren era uma vítima que estava sofrendo perseguição dos pagãos. A notícia da prisão de Warren correu o país todo. Afinal de contas, não era todo dia que se via o líder de uma das maiores seitas do país sendo preso sob as mais perversas acusações. Warren Jeffs has gone from commander of his own community to a life on the run and now a life behind bars. But whether or not he stays behind bars could all depend on what happens in a Utah courtroom.
Warren Jeffs allegedly arranged for older men to marry underage girls. In fact, one of those girls is reportedly going to be the lead witness for the prosecution. We can't show you her face or reveal her name. She's referred to only as Jane Doe number 4. 13 de setembro de 2007. Finalmente o dia tão aguardado por todos chegou, o dia do julgamento de Warren. A imprensa toda, além de um forte esquema de segurança, fez parte do julgamento. Até atiradores de elite foram convocados para que nada saísse do controle. A defesa de Warren se concentrou em dizer que tudo não se passava de perseguição religiosa, além de atacar as vítimas como se tudo o que ocorreu com elas tivesse sido consentido. Mas as provas contra ele e os depoimentos das testemunhas desertoras levaram o juiz ao veredito. No dia 25 de setembro de 2007, Warren foi considerado culpado pelo crime de cúmplice de estupro a 10 anos de prisão. Warren Jeffs is now awaiting sentencing after being convicted Tuesday as an accomplice to rape. Todo mundo esperava que a hora dele tivesse chegado. Eles vão trancafiar esse cara para sempre. Mas a lei não funciona assim. A acusação era basicamente de conspiração em um estupro. Então, a lei dá uma pena menor para esses caras. Ele nunca pegaria nada mais do que cerca de 10 anos. Isso é melhor do que nada. Mesmo condenado e preso, Warren continuava se comunicando com os outros membros da seita e as suas esposas. Sendo assim, ele continuava, então, no controle da comunidade FLDS. A prisão, de certa maneira, tinha consagrado o falso profeta como uma espécie de mártir para as pessoas que ainda o idolatravam. Mesmo preso, toda semana Warren conseguia ligar da prisão e se comunicar com todos os membros. Eles iam até uma sala de reunião, colocavam a ligação no viva voz e escutavam o que ele tinha a dizer. Você via os visitantes do Warren chegando. E no minuto em que ele aparecia, havia mulheres lá que começavam a tomar notas, a anotar tudo o que ele dizia desde o momento em que ele começava a falar. Então ele tinha um meio de conseguir informações do que acontecia fora da prisão. Em abril de 2008, a polícia recebe uma ligação sobre uma denúncia de abuso que estava ocorrendo dentro do rancho da FLDS. A polícia foi até a comunidade e, apesar da tentativa dos membros de atrasá-los, eles conseguiram encontrar evidências de meninas menores de idade que estavam grávidas, diversas delas. A partir dessas evidências, nos dias subsequentes, a polícia conseguiu mandados de buscas e apreensão para encontrar novas provas de atividades criminosas ocorridas dentro do rancho. Uma operação gigantesca foi montada, toda a comunidade cercada por policiais e uma ordem judicial de que retirassem as crianças do rancho. Porém, ninguém imaginava que tinha tanta criança. Em torno de 500 foram tiradas de suas mães e levadas para algum centro do governo. É claro que isso foi uma bola fora das autoridades. A opinião pública não ia apoiar uma operação dessa, tirar crianças de suas mães. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. Quando eu percebi que não ia mais ver a minha ficha caiu e eu comecei a chorar. Esse era o momento da FLDS posar como vítima. A história que os membros contavam e que a opinião pública acatou era de que o Estado estava destruindo famílias. Eles foram espertos, usaram isso ao seu favor. As mães iam a programas de TV mundanos e contavam como se sentiam longe de seus filhos. O fator emocional pesava muito para que as pessoas tomassem um lado. Eles tinham um plano preparado. What do you want people to understand about your world? We are happy. Just the truth. We are free. And we need our children returned. Our children are in great danger. Aquela voz toda fabricada de princesa, meu Deus. Era uma voz formal e apropriada, de tom muito alto, doce e sedosa, que dizia, sim, o que você quiser, sempre se mantendo doce. Era falsa. Depois de um tempo, é claro que essa decisão não se sustentou e a Suprema Corte decidiu que todas as crianças deveriam ser devolvidas para suas mães. Apesar dessa derrota das autoridades contra os membros da seita, eles acreditavam que tinham mais coisas, mais provas dos crimes de Warren dentro do rancho. As autoridades acreditavam que o líder tinha algum esconderijo secreto, mais especificamente dentro do seu templo, onde ele guardaria as provas de todos os seus crimes.
Eles tinham fortes razões para acreditar nisso por conta de depoimentos que recebiam de uma das mulheres desertoras aí do rancho, a Rebecca, né, a ex-esposa de Rulon Jeffs. Ele deveria saber se existia alguma coisa especial que eles deviam procurar. E eu disse, em algum lugar daquele rancho tem um tesouro de registros. E eu sabia disso porque, na minha vida como esposa do Rulon Jeffs, tinha uma sala secreta onde eles guardavam todos os registros da igreja. A Rebecca me ligou e perguntou se eu estaria disposta a ir com ela. E então fomos levadas até lá pelo pessoal do xerife. Quando chegamos no Texas, nos levaram direto para o rancho. Sendo assim, eles conseguiram a autorização para vasculharem o templo sagrado da FLDS. Apesar de muitos membros da seita estarem do lado de fora cercando o templo, eles não puderam fazer nada, a não ser observar a ação policial e orar para que algo de ruim acontecesse com eles antes deles invadirem o lugar sagrado. Quando os policiais entraram no templo, encontraram tudo muito limpo e organizado. Tudo era construído com materiais de qualidade, altíssima qualidade, extremamente caros. E quando chegaram no quarto, tudo era absolutamente branco. Quando chegaram em direção aos fundos, passaram por uma área com uma entrada em arco, com cortinas lindas sobre ela. Avançando mais um pouco, havia outro quarto com uma cama gigantesca lá dentro. Descendo pelo porão, na parte de trás daquela área, existia um cofre. Tiveram que arrombá-lo para ver o que tinha lá dentro. Dentro daquele cofre estavam todos os registros, computadores, HDs, pendrives, terabytes e mais terabytes de informações, desde a gestão de Rulon até tudo o que Warren já tinha feito naquele lugar. Todos os segredos de Warren estavam lá, todo tipo de documentação que você pode imaginar, além de fotos de meninas menores, suas esposas. Com tudo isso em mãos, todos poderiam ver o quão doente e psicopata era Warren Jeffs, um verdadeiro monstro. O que mais choca em todas essas provas encontradas no cofre foram as gravações em áudio do que Warren fazia com essas meninas menores de idade. O Warren muito casual dizendo, tirem suas roupas. E descrevendo como elas deveriam se tocar. O depoimento de Rebecca nos dá uma pequena amostra do que esse monstro fazia com essas crianças enquanto obrigava suas outras esposas a assistirem. Em 2011, um novo julgamento aconteceu, agora com provas contundentes sobre os crimes praticados pelo líder da seita. Jeffs foi considerado culpado em ambas as acusações, estuprar uma menina de 15 anos e, em seguida, o estupro de uma menina de 12 anos, pegando mais de 120 anos de prisão, a pena máxima para ele. Warren teve um total de 78 esposas, sendo 24 dessas menores de idade. Em 2021, as últimas informações são de que o falso profeta, mesmo preso, como um líder de facção, consegue continuar controlando a seita, que, por incrível que pareça, ainda conta com milhares de membros. Minha mãe ainda está na FLDS e ainda é adepta do Warren como profeta. E eu não sei se nessa vida isso vai mudar para ela. Nesse momento eu não tenho ideia de onde minha mãe tá. Eles a levaram e não querem que ninguém, nenhum de seus filhos que deixaram a igreja, saiba onde ela está. Quantos dos seus filhos ainda estão na igreja? 8. Eu sei, é muito. 3 de nós saíram, só eu, a Arta e o Edward. O resto de todo mundo ainda tá lá dentro. Algumas pessoas dizem que os irmãos de Warren assumiram seu papel. Outros dizem que a seita se dividiu em grupos menores. De toda maneira, ao que parece, ela ainda existe. E mesmo diante de tudo isso, as pessoas que foram doutrinadas a acreditarem no falso profeta continuarão a servi-lo e idolatrá-lo até o final de suas vidas. Bom, se você gostou dessa história, desse estilo de vídeo documental um pouco maior, né, eu vou recomendar um outro para você que a gente fez sobre um menino que se tornou o maior pesadelo da Pepsi. Eu vou deixar aqui no card, no final do vídeo, para vocês assistirem.